90 anos de Ives Gandra Martins, que orientou os constituintes no artigo 53, da inviolabilidade de deputados e senadores por quaisquer de suas opiniões, esteve em jogo no encontro dos parlamentares com a Delegação de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Porque os deputados mostraram que são indiciados, recebem em casa a Polícia Federal, são alvo de busca e apreensão, tem deputado preso. Como assim? Eles não devem ter entendido. Se eles vivem nos Estados Unidos, a sede da OEA é lá, sabem que Constituição é para cumprir. E está muito claro na Constituição. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer. Não importa onde, nem quando, nem a respeito de quem. É porque eles representam os seus eleitores e tem que ter essa imunidade absoluta. É o que está escrito na Constituição. Se não fosse absoluta, não estaria sido escrito assim. Teria lá um salvo-se e não tem. Não. E, no entanto, eles mostraram que deputados e senadores são vítimas do descumprimento da Constituição. E parece que não tem para quem se queixar, porque o Senado é o único capaz de bloquear isso, mas o presidente do Senado anterior estava sentado em cima dos requerimentos para investigar isso, os desrespeitos à Constituição. Então é lá dentro da Casa Legislativa que começa o problema, lá no Senado, na presidência do Senado. O atual presidente começou a fazer isso no seu primeiro mandato. Talvez agora ele possa pensar com mais experiência e com uma visão maior do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas, enfim, foi um encontro em que o representante dos direitos humanos da OEA teve que ouvir os depoimentos brilhantes da Bia Kicis, do Gustavo Gayer, do Nicolas Ferreira, do Alexandre Ramagem, do Marcelo Van Hatten, do Eduardo Girão, entre outros. E não foram apenas os depoimentos demonstrando o que aconteceu no Brasil desde 2019, desde o início, desde o primeiro semestre do governo Bolsonaro, desde março, quando o ministro Toffoli censurou e fez censura prévia da revista Isto É, que trazia uma reportagem sobre Odebrecht e o amigo do meu pai. Depois ele, por iniciativa própria, que é uma iniciativa que cabe ao Ministério Público, segundo a Constituição, artigo 127, 129, abriu um inquérito que o ministro Marco Aurélio chamou na época de inquérito do fim do mundo, que inclusive não terminou até hoje, coisa incrível, e entregou a relatoria também sem nenhum sorteio, sem ser aleatório, nomeou o relator, que também não é legal, Alexandre de Moraes. Eles explicaram isso. Eu imagino um sujeito que mora nos Estados Unidos, nunca viu isso nos Estados Unidos. Ele é colombiano, talvez na Colômbia, não sei se essas coisas acontecem abaixo da linha do Equador, Mas, enfim, mas a Colômbia está acima da linha do Equador, se não me engano. Não está. Peru, Equador, Colômbia, Bolívia. É assim. Mas, enfim, contou preso político, o Clesão, que teve o advogado, até o Ministério Público, pedindo que ele fosse tratado em casa, que ele estava em estado grave. Morreu na prisão, sob responsabilidade do Estado brasileiro. A filha do Clesão estava lá. E depois, falando em espanhol, com o Pedro Vaca Villarreal. Falaram também, mostraram
declarações, aquele missão dada, missão cumprida, do Benedito? Sim. Né? Gravações do ministro Gilmar Mendes, do ministro Barroso, entre as quais nós derrotamos o bolsonarismo. Imagina um americano, um europeu, imaginar que o ministro do Supremo tenha feito uma declaração assim. Né? Declarações de Moraes mostraram tudo. Lamentavelmente, eles não vão embora amanhã, não vão colher depoimento do Felipe Martins lá em Ponta Grossa, ou visitar o Daniel Silveira na prisão, né? Mas o relato de censura, bloqueios, prisões, perseguições, né? Foi bem abundante as informações que eles receberam durante 1h30. Ele e o Pedro Vaca se disse impressionado. Né? Um ouvinte, um telespectador, me mandou um e-mail, o Samuel me disse, puxa, você fez uma avaliação pela aparência dele. Imagina o que você diria do Mahatma Gandhi, por exemplo. Eu acho o Mahatma Gandhi de uma pureza, de uma bondade. Né? Eu confesso, Samuel, que antes de decidir falar sobre a aparência, eu pensei no cabelo desgrenhado de um gênio, do Einstein. Mas, enfim, vamos ver. Eu continuo cético. Vamos ver o resultado. Eu não antecipo otimismo, e sim ceticismo. Vamos ver o que vai sair da OEA. Tem um fator novo. O Trump, que já mostrou que pode cortar os subsídios que sustentam a sinecura. A sede da OEA lá em Washington é maravilhosa. O pessoal que trabalha lá, tudo bem, né? De repente não vem mais dólar lá para dentro. E aí? Né? Bom, vamos esperar a volta em relatório ou conclusão dos direitos humanos da OEA, que só vieram agora. Essas queixas começaram há anos. Foi uma reclamação que os deputados fizeram. Bom, eu já falei aqui, eu queria voltar a falar sobre a entrevista no Roda Viva do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, né? Em algumas partes que eu queria destacar. Eu conheço, que eu chamo ele de Zé Múcio, me considero amigo dele há décadas. E eu sei que ele é conciliador, é um pacifista, é um humanista, é um político muito sensato, né? E ele quer a pacificação nacional. E ele lembrou que quando se solta um inocente, está se pacificando. Quando se pune um culpado, está se fazendo justiça. Todo mundo sabe que pessoas entraram lá, foram os precursores, milagrosamente abriram-se as portas do palácio e fizeram a quebradeira de obras de arte, de cadeiras, daquele relógio, de vidros, não? Já entraram preparados para fazer a quebradeira. E aí eu acho que ele tem toda a razão, né? Que quem estava lá tirando foto ou foi lá se abrigar da fumaça do gás lacrimogêneo não pode ter a mesma pena de alguém que quebrou o relógio, por exemplo. E 17 anos, convenhamos, é muita pena, até para alguém que usou batom, meu Deus. Né? Eu ouvi uma lembrança aí que a Matsunaga, lá que matou, esquartejou, né? Pegou menos do que isso, pegou 16 anos. Agora, ele também disse o seguinte, isso são coisas que o Congresso Nacional pode resolver. Aliás, o Congresso Nacional
é o que pode mudar a Constituição, menos as cláusulas pétreas. Ninguém mais pode mudar a Constituição promulgada em 1988, feita em 87 e 88. Né? Agora, ele contou uma coisa interessante, né? Falou da pacificação, mas antes disso eu lembrei da pacificação, que eu testemunhei várias. Né? Eu, quando nasci, ainda era o ditador Getúlio Vargas, que anistiou os comunistas que fizeram a tentativa de golpe de 35 e os integralistas que tentaram invadir o Palácio do Catete, se não me engano, em 37. E anistiou os dois. O Juscelino, eu lembro das rebeliões de oficiais da Força Aérea em Jacareacanga e Aragarças, e ele perdoou a todos. Houve até bombardeio, né? E ele perdoou. E eu participei, estava no governo Figueiredo, quando saiu a anistia, que perdoou todo mundo. Eu vi, testemunhei, eu mesmo fui vítima de um assalto a banco pela Lavar Palmares. E todo mundo foi perdoado. Houve anistia, esquecimento, como me disse Brizola. Me disse, companheiro, o que é anistia se não esquecimento? Quando eu quis lembrar episódios envolvendo dinheiro e tal lá no passado. Né? Houve anistia, ainda estão pegando isso, parece que querem mexer em algo que já está no passado. Brizola me disse, vamos esquecer o passado e construir o futuro. Tá aí, é nessa toada que vai o José Múcio, ministro da Defesa. E contou uma história em que ele estava receoso que não fosse recebido pelos comandantes militares, ele recém tinha sido escolhido por Lula, Lula não tinha tomado posse ainda, era dezembro de 2018, ele viu que não tinha jeito de chegar, pediu a Bolsonaro e Bolsonaro ajudou. Bolsonaro, presidente da República, ligou para os chefes militares para receberem o futuro ministro da Defesa. Né? Então, esse é o golpista? Como assim? Ajudou a transição, meu Deus do céu. Né? E, por fim, o registro de uma entrevista na Oeste Sem Filtro de ontem, do secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, quando ele disse que está muito otimista com o novo presidente da Câmara, Hugo Mota. Então eu disse, puxa, eu também estou otimista, então tenho gente do meu lado. Né? Ele está otimista quanto à visão de Hugo Mota sobre a segurança no país e as leis que têm que ser mudadas, não apenas o Código Penal, mas o Código de Execuções Criminais, a Lei de Execuções Criminais, essa história aí de custódia, né? Coisas dos mais absurdos. O sujeito foi preso com 400 quilos de cocaína, mas foi solto porque ele foi preso porque não tinha mandado de prisão, foi só porque a polícia bateu o olho e viu que o sujeito era suspeito, foi lá e ele estava com 400 quilos de cocaína. Imagina se daqui a pouco tem que devolver a cocaína. Pois é, ele tem toda a razão. Eu estou falando isso num dia em que o Rio de Janeiro demonstra o erro do Supremo de abonar territórios liberados no Rio de Janeiro pelo crime. Né? Hoje teve uma batalha no Rio de Janeiro, fechando a Avenida Brasil, a linha vermelha, tendo feridos, tendo sido abatido um helicóptero da polícia a tiros, teve que pousar já em pane. Né? 2 helicópteros foram atingidos, tiroteio geral.